Olá você de todo o Brasil, sintonizado com o SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, através aqui do Canal do Boi. Estamos começando direto de Álvares Machado, interior do estado de São Paulo, onde está a matriz do Grupo Matsuda, mais um Momento Matsuda. E hoje um programa especial, um programa com transmissão aqui pelo Canal do Boi e também através do nosso canal no YouTube, o canal do Grupo Matsuda. Porque afinal de contas, hoje teremos uma participação bem especial, um programa bem especial, um webinário com o tema produção leiteira. Na verdade, como aumentar a eficiência da produção leiteira com o médico veterinário Eduardo Pontalti, profissional que é, além de médico veterinário, mestre em produção animal, com 15 anos de Matsuda, profissional que hoje se dedica bastante à questão da produção leiteira, da pecuária leiteira, e ele vem trazendo então esse assunto num webinário bem completo, com muitas informações. Então você é o nosso convidado para acompanhar essa programação aqui no Canal do Boi, também no YouTube. E se você ainda não é inscrito nos nossos canais nas redes sociais, procure o Grupo Matsuda no Instagram, Grupo Matsuda, no Facebook também. E você que acompanha a nossa programação aqui através do YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal, acione também o sininho para que você receba todas as notificações dos eventos online que a Matsuda tem promovido aqui no ambiente digital. Bom, quero já receber o nosso convidado de hoje e também passar a palavra, passar aqui o comando do programa para Eduardo Pontalti. Seja muito bem-vindo aqui, Eduardo. Olá, Alessandro. Olá também a todos que nos acompanham. Então, bom, sem mais delongas, primeiro me apresentando, meu nome é Eduardo Pontalti Zerbinati, eu sou médico veterinário e trabalho com nutrição animal aqui na Matsuda há um bom tempo, com foco do trabalho realmente em pecuária leiteira. E hoje a gente vai debater um assunto que, na verdade, é um assunto muito amplo, né? Quando a gente fala em eficiência de produção leiteira, são vários quesitos que a gente tem que estar abordando. Hoje a gente vai focar como que a nutrição pode afetar, então, a produção de leite dos animais. E aí sim a gente realmente debater alguns assuntos importantes, como a fisiologia do animal, como que os manejos nutricionais vão afetar essa produção e também a saúde dos animais e a reprodução. Na verdade, todos esses quesitos que eu citei, eles seguem juntos, não tem como eu isolar um fator desse. Então a gente vai primeiro bater um papo aqui em relação à nutrição e os manejos nutricionais que a gente pode estar praticando ou melhorando na atividade. Na verdade, são muitas dúvidas que existem ainda de produtores ou mesmo de técnicos quando a gente fala desses manejos nutricionais. Na verdade, em nutrição animal, assim como na cozinha, se eu pegar uma receita de um bolo para fazer, eu não tenho a certeza de que o resultado desse bolo vai ficar bom. Então, para quem está nos acompanhando, não existe uma receita de bolo em nutrição animal. Não existe um passo milagroso. Pelo contrário, quando a gente fala numa receita de bolo, por exemplo, se eu pegar uma receita na mão, eu tenho que ter ideia de que os ingredientes que eu vou utilizar, eles podem ser diferentes em regiões diferentes ou em mercados diferentes. O forno que eu vou usar, ele pode ter uma potência diferente. E principalmente, quem é o cozinheiro? Quem que vai realmente fazer essa receita, dar certo ou dar errado? Por isso que não existe uma receita de bolo quando a gente fala em nutrição. E a gente vai falar hoje exatamente disso, de manejos nutricionais que podem afetar a produção de leite dos animais. Buenos días también a las personas de otros países que estão escuchando nosotros. É um prazer tener ustedes com nosotros hoy. Bom, então, convidando aqui também a todos de outros países que estão nos acompanhando, que já mandaram mensagem, a gente vai então dar início à nossa apresentação. A gente já coloca o primeiro slide com uma vaca com ubre bem cheio de leite, que é realmente o que todos querem, um animal que está produzindo bem leite. Logicamente, né, não precisa ser uma vaca de produção tão alta, mas a gente tem que ter uma ideia que hoje a pecuária de leite, a eficiência tem muita relação com o custo de produção. Então, nem sempre uma vaca de produção astronômica vai ser a mais viável. Talvez uma vaca de produção baixa de leite, ela esteja produzindo pouco leite porque o manejo nutricional ou as rotinas que são adotadas na propriedade não estão permitindo essa vaca produzir muito bem. Tá, isso que a gente vai bater um papo hoje. Iniciando com a fisiologia digestiva do ruminante. Isso é o básico e é a coisa mais importante, porque no final das contas a gente vai ter que respeitar a fisiologia desse animal para que ele atinja o máximo de desempenho. Como é que funciona isso de uma forma bem resumida? Eu estou colocando aqui um ponto vermelho só para a gente acompanhar na sequência.
Quando um ruminante, seja ele produtor de leite ou de carne, ingere o alimento, esse alimento ele vai ser apreendido pela língua desse animal, então isso também vai fazer um trabalho interessante na quantidade de alimento que esse animal consegue ingerir. Se eu tiver um pasto rapado, por exemplo, isso vai afetar a ingestão desse alimento, ele passa pelo esôfago e chega nos 4 compartimentos digestivos do ruminante, que aqui estão citados como número 1, o rumen, que é o maior deles, tem uma capacidade de mais de 200 litros. O segundo é o retículo, depois o omaso e o abomaso. Depois disso, os alimentos caem no intestino e vão sair pelas fezes. Bom, quando esse alimento cai dentro do rumen, a digestão que vai ocorrer aqui é uma digestão microbiana. Então, dentro do rumen, o que tem? Tem a água que o animal ingeriu e vai ter os alimentos que ele ingeriu, seja uma forragem ou um alimento concentrado de grãos. Essa fermentação vai ser para quebrar os alimentos em partículas menores e vão ser produzidos substratos, por exemplo, ácidos graxos voláteis, que vão funcionar como uma fonte de energia para o animal, são gases produzidos aqui dentro do rumen, e é produzido também uma proteína chamada microbiana, que é a principal fonte proteica do ruminante. Depois, os alimentos eles vão chegando nesse segundo compartimento, que é o retículo. O retículo ele vai selecionar o tamanho das partículas, ou seja, se eu forneci um alimento com a qualidade não muito boa, muito fibroso, muito talo, por exemplo, o retículo não vai deixar essa partícula seguir adiante pelo trato digestivo. Essa partícula volta para o interior do rumen, o animal vai fazer uma regurgitação, vai misturar saliva novamente e vai tentar digerir isso novamente. Quando essa partícula já estiver bem pequena, o retículo deixa essa partícula passar para o omaso também chamado de folhoso, ele vai absorver os líquidos desse alimento e depois vai chegar no 4º compartimento digestivo, que é o abomaso, onde ocorre uma digestão ácida. Aqui realmente vai ocorrer uma denaturação, entre aspas, vai estar derretendo esses alimentos para que sobre uma papa para entrar no intestino e ser absorvido. Bom, o que eu estou querendo dizer com esse slide aqui? Que a gente precisa respeitar a fisiologia digestiva do ruminante, que ele precisa ter fibra na dieta, porque ele é um ruminante, e que isso vai determinar o trânsito de passagem do tempo que ele entra pela boca e sai pelas fezes. Se eu não respeitar essa fisiologia, por exemplo, tentar tratar esse animal como um monogástrico, com muito farelo de grão, sem fibra, ele vai fermentar muito rápido esse alimento e passar muito rápido pelo trato digestivo. Em outras palavras, eu vou perder a absorção de nutrientes. Bom, quando esse animal ingere, por exemplo, a gente tem umas vacas criadas a pasto, são animais meio-sangue, ingerindo animais cruzados, né? São meio-sangue 3/4 de holandês com gir leiteiro, e esses animais eles estão ingerindo aquele pasto. Esse pasto, ele não é para alimentar diretamente o bovino. Ele vai alimentar, essa foto que tem aqui, é da microbiota do rumen. O que sobrar da alimentação da microbiota do rumen vai gerar substratos para a alimentação do bovino. Então, quando nós fornecemos alimentos para o bovino, a gente está, logicamente, primeiro alimentando a microbiota do rumen. Se ela estiver funcionando muito bem, ela vai gerar realmente energia e proteína microbiana para esse ruminante. Tá? Então, a fisiologia digestiva passa muito aqui na mão da microbiota do rumen e o quanto que ela consegue aproveitar desses alimentos. A conversão alimentar do animal está muito relacionada, então, com o funcionamento dessa microbiota dentro do rumen do animal. Aqui tem bactérias, protozoários e fungos que fazem a degradação do alimento. Aqui uma citação de um livro que é sobre a bioquímica de ruminantes, que ele cita que, por exemplo, dentro do rumen, então essa microbiota, o que tem lá? De 60% a 90% são bactérias. E olha esse dado, pessoal. 10 bilhões de células por ml de leite. Por ml de líquido ruminal, perdão. Estou com leite na cabeça, mas é 10 bilhões de células por ml de líquido ruminal. É muita coisa. Protozoários, 1 milhão de células por ml do líquido ruminal. Fungos, 10 mil zoósporos por ml. E o que é importante a gente falar em relação a isso? Que são bilhões e milhões e milhares de micro-organismos que compõem essa microbiota ruminal. E até hoje a ciência não domina 100% do funcionamento dessa microbiota. Então existem bactérias e protozoários que ainda não se sabe qual que é a interação entre eles.
qual que é realmente o máximo de potencial de funcionamento deles. Então, a evolução da nutrição e da ciência animal passa pelo conhecimento realmente e por aumentar o conhecimento em relação ao funcionamento da microbiota ruminal. Tudo que a gente jogar aqui, pessoal, para ser digerido, aqui no meio dessa foto, onde eu estou circulando aqui, isso aqui é uma partícula de amido sendo digerida pela essa microbiota. Quando eu coloco pasto, é um tipo de microbiota que vai digerir pasto. Quando eu coloco farelo de milho, é outro tipo de bactérias que vão fazer essa digestão. Então, a gente sempre tem que estar pensando no equilíbrio entre alimentos fibrosos e farelos de grãos da dieta. Não dá para fazer isso no olho sem calcular ou na tentativa e erro, que não vai funcionar bem. Tem que passar pelo balanceamento nutricional da dieta, com toda certeza. Aqui uma imagem do animal aprendendo as folhas. Então, em resumo, o que é mais importante para um ruminante? Primeiro, são dois ingredientes que vão compor essa dieta. O primeiro, que a gente poderia generalizar como quilos de comida desse animal, quilos de matéria seca ingerida, e a água que ele ingere. Se eu não acertar isso, não adianta a gente querer discutir outros nutrientes que compõem a dieta, um ajuste de mineral que seja, que a gente vai falar mais adiante. Esse animal ele precisa ter, então, uma forragem, nesse caso aqui a pastagem, para ele conseguir aprender isso com a língua. Então ele não tem dentes na boca em cima e embaixo, ele vai enrolar essa língua e vai aprender esse alimento. Isso vai fazer uma diferença enorme no quanto que ele consegue ingerir de quilos de matéria seca ou quilos desse pasto por dia. Quando a forragem está picada no coxo, isso vai facilitar a ingestão dele, porém, se não tiver qualidade nutricional, eu não vou conseguir chegar no máximo de ingestão de matéria seca. Então, em resumo, o que é mais importante em nutrição? A água que esse animal ingere e os quilos de comida que ele ingere por dia. Cada vez fica mais difícil a gente conseguir o máximo de ingestão de matéria seca nesses animais, porque são selecionados animais cada vez mais produtivos. Então vai chegar um momento que eu não consigo fazer que esse animal coma tudo que ele precisa. E isso vai ser incompatível com produção, saúde e desempenho dele. Bom, adiante com essa questão da fibra. Aqui eu estou fazendo uma brincadeira. Tem um fusco ali e tem uma forragem que o pessoal cortou na beira da rodovia. Ali é um capim-napier cortado e aqui a foto da esquerda, onde está apontado aqui com o pointer vermelho, isso daqui é uma gramínea, ela é C3 e no caso é uma grama Tifton, tá? Aqui ela está com bom valor nutricional, com toda certeza, e aqui não tá, tem muito talo, né? São poucas folhas. E normalmente o pessoal acaba cortando o de maior porte, né? Pensando só no volume, não na qualidade nutricional. Então, qualquer forragem, qualquer pastagem, pessoal, se ela estiver muito alta, para ela ficar muito alta, ela vai estar espessando a parede dela, ela vai estar acumulando fibras muito duras que vão ter baixa digestibilidade. Então, quando a gente fala em nutrição, não é só o volume de comida que é importante, a gente tem que pensar na qualidade, porque isso vai afetar a digestibilidade desse alimento dentro do rumen desse animal, tá? Então, essa informação aqui que eu estou colocando, comparando uma forragem boa com uma ruim, né? No caso, aqui eu tenho uma boa e aqui eu tenho uma de qualidade menor, isso daqui é válido também para uma forragem conservada, como uma silagem, como um feno, por exemplo, e não somente em relação ao pasto, tá? Então, a qualidade nutricional, ela é muito importante quando a gente fala em pecuária de leite, porque se eu não respeitar isso, esse animal não vai consumir todo o alimento que ele realmente precisa por dia. E a água, como já dito, é o básico. Mas vamos falar novamente sobre a água. Por que a gente está falando sobre isso? Porque ainda é um quesito que não é adotado com eficácia em todas as propriedades. É muito comum ser observado rebanhos que a água está limitando a ingestão de comida. Seria como se no ser humano eu quisesse ter uma alta ingestão de um alimento seco, por exemplo, eu vou comer farinha de mandioca. Quantos quilos eu consigo comer de farinha de mandioca seca por dia? Isso daí vai depender de quanto de água que eu estou ingerindo, né? Se eu tiver um copo de água do lado, talvez eu consiga consumir mais. E isso tem uma relação direta com a quantidade também de quilos de alimento que um bovino vai ingerir por dia. Se ele tem água, ele consegue comer mais quilos de matéria seca, de pasto por dia, tá? E quanto que uma vaca precisa de água? É uma quantidade grande. Por exemplo, para a mantência do organismo desse animal, ou seja, para o corpo dele funcionar, ele precisa de pelo menos de 10 a 20% do peso vivo dele.
20% seria numa situação de estresse calórico, num calor muito forte, que esses animais estão sofrendo com o calor. Mas se eu pegar o dado de pelo menos 10%, um animal de 500 quilos, isso são 50 litros de água somente para o organismo dele funcionar. Isso é só para a mantência do organismo dele. Se é uma vaca que está em lactação, ela precisa de mais 4,5 litros de água por litro de leite produzido. Ou seja, se a minha vaca está produzindo 10 litros de leite por dia, ela precisa de 45 litros de água só para a composição do leite e mais 50 litros para o corpo dela funcionar bem. Ou seja, são 95 litros de água para uma vaca de 500 quilos de peso vivo produzindo 10 litros de leite por dia. E aí quem está nos acompanhando, façam as suas contas baseado no peso das suas vacas e na produção de leite. Vocês vão chegar à conclusão que vacas de alta produção, elas vão ingerir, por exemplo, 200 litros de água por dia, e uma vaca de produção menor, que ela vai precisar pelo menos de algo em torno de 100 litros de água por dia. E isso não é uma bobagem que a gente está falando aqui nesse webinário hoje. Por quê? Porque isso vai determinar quanto de alimento que esse animal consegue ingerir ou não. Por isso que foi colocada aqui uma foto, é um bebedouro novo, a água está limpinha, e isso vai ter que ser mantido, com limpeza desse bebedouro, por exemplo, uma vez por semana, para que esse animal consiga ingerir o máximo de água, porque isso vai influenciar, logicamente, a quantidade de água que ele ingere. E o próximo ponto aqui a ser explicado é em relação à acidose ruminal. A acidose ruminal é quando uma vaca tem, entre aspas, uma azia, como o ser humano tem. Essa acidose ruminal é porque está o ambiente dentro do rumen ficando muito ácido. E isso não é compatível com o bem-estar do animal, com a produção de leite dele. Comparando isso com uma balança, que ela tem que estar em equilíbrio, imaginemos essa balança aqui em equilíbrio. Quando o animal tem a ingestão de matéria seca, está abreviado aqui, IMS é ingestão de matéria seca, ou a quantidade total de quilos de alimento que esse animal ingere, descontando a água desse alimento. É quantos quilos que essa vaca vai ingerir por dia. Isso gera fermentação dentro do rumen. Qualquer fermentação de alimento, seja ele forragem ou farelos de grãos, isso reduzem o pH ruminal. E aí, o próprio organismo do animal, ele produz a saliva ela vai ter substâncias tampões que vão neutralizar esse ácido produzido dentro do rumen para que esse pH do rumen volte ao normal. Tá? Então, eu tenho duas saídas para neutralizar o ácido. Uma é a saliva que o próprio bovino produz quando ele recebe uma boa quantidade de fibra. A fibra ingerida estimula a produção de saliva. E quando uma vaca for de alta produção e não receber tanto alimento fibroso e começar a receber doses crescentes de ração concentrada, que são farelos de grãos com um menor teor de fibra, existe a opção de colocar tampões externos na nutrição desse animal, misturando, por exemplo, no núcleo mineral, misturando esse tampão na própria dieta que esse animal recebe picada lá no coxo. E aí o objetivo é que o pH do rumen volte ao normal, para que ele não tenha a, entre aspas, azia, queimação no aparelho digestivo dele. No caso, ele não tem uma acidose ruminal. Esse pH do rumen ideal é de 6,4 a 6,8. Tá? Então, qual que é o ideal? 6,4 é um ótimo pH de funcionamento do rumen. Quando esse animal recebe bastante alimento fibroso, bastante pasto, feno, por exemplo, isso é mantido normal, o pH. Agora, quando eu começo a substituir quilos de alimento volumoso, que tem fibra, por quilos de alimento concentrado, eu começo a ter uma fermentação que produz muito mais ácido dentro do rumen, e aí esse pH começa a ficar abaixo de 6,4. E aí vai chegando próximo daquela acidose ruminal, que seria uma queimação. Isso gera desconforto e o animal, como defesa, ele acaba comendo menos. Então, em resumo, aqui é um alimento fibroso, tá? É feno. Isso daqui produz esses tipos de ácidos e maior tempo ruminando, porque um alimento fibroso dá mais trabalho para a microbiota do rumen digerir. Então, maior tempo ruminando, maior produção de saliva, como já dito, e pH do rumen vai ficar entre 6 e 6,8. Valores de pH ótimos para bactérias degradadoras de celulose, ou seja, em um ambiente de rumen com bastante fibra, como tem aqui na foto desse feno, o que vai ocorrer
é uma multiplicação de bactérias celulolíticas, que são bactérias que se alimentam desse tipo de alimento. Por outro lado, quando a dieta tem uma foto aqui com farelo de grão, farelo de milho, grão moído, eu vou estar multiplicando bactérias amilolíticas, que são bactérias que se alimentam do amido que tem nesse farelo de grão aqui, tá? Então eu estou generalizando aqui com a foto de milho, porém isso se estende para qualquer farelo de grão que são alimentos ricos em carboidratos não fibrosos de fermentação rápida, principalmente amido, que fermenta muito rápido dentro do aparelho digestivo. E aí eu tenho aqui então a proporção de produção de ácidos graxos voláteis dentro do rumen, que é diferente do que comparado com o alimento fibroso que eu tenho aqui. E em resumo, esse farelo de grão vai induzir um menor tempo de fermentação ruminal, menor produção de saliva no ruminante e um pH menor, um pH já ácido. Aqui é extremamente ácido. Nesse pH de 5 aqui, o animal pode chegar a óbito por acidose clínica. E valores de pH ótimos então para bactérias degradadoras de amido, também chamadas de amilolíticas ou amidolíticas, que são bactérias que se alimentam de farelos de grãos. Tá? Então, em resumo, pessoal, a gente tem que lembrar que fibra ajuda na ruminação, que é o processo desse animal fermentar o alimento dentro do rumen, regurgitar isso para a boca, misturar saliva e fermentar isso dentro do rumen. E produção de saliva, que é extremamente importante para manter o padrão normal de funcionamento do rumen num pH entre 6,4 e 6,8. Qualquer fermentação acidifica o rumen e a salivação neutraliza o rumen. O que tem na saliva, pessoal? A saliva ela tem principalmente bicarbonato de sódio, assim como o ser humano vai tomar um sal de frutas que tem bicarbonato de sódio para neutralizar uma azia, uma má digestão, essa saliva ela já contém esse bicarbonato que vai neutralizar o ácido. E olha a quantidade que o animal pode produzir por dia, 190 até 200 litros ou mais de saliva por dia, quando tem fibra correta na dieta. E aqui são exemplos de tamponantes. A saliva, como já dito, o animal produz de graça. Depois a ciência animal começou a estudar o uso do bicarbonato, que é um componente da saliva, e colocar esse bicarbonato nas dietas, misturando, por exemplo, na ração concentrada. Depois foi estudado o óxido de magnésio. O óxido de magnésio ele tem um poder de tamponamento superior ao bicarbonato. O bicarbonato ele faz uma reação mais rápida e o óxido de magnésio uma reação bem mais forte. O que esse óxido de magnésio faz? Quando o animal tem acidose no rumen, na verdade, quimicamente falando, existem íons de hidrogênios que estão acumulados dentro do rumen. O óxido de magnésio ele vai fazer uma reação química com esse hidrogênio e vai virar hidróxido de magnésio e vai sair pelas fezes. Então, é uma opção muito interessante de tamponante para ser usado na dieta de bovinos. E os ionóforos como a lazulosida sódica, que a gente usa bastante aqui na Matsuda. Existem outros ionóforos. Esse aqui é um exemplo de um que a gente usa muito aqui na linha de produtos da Matsuda, que também faz esse papel de tamponamento de rumen. Tá? Então, o que a gente usa muito? A gente usa muito óxido de magnésio e esse ionóforo chamado lazulosida sódica para tentar prevenir a acidose no rumen desses animais. Por que eu estou falando tentar? Porque dependendo do manejo nutricional, esses tamponantes externos usados na nutrição pode realmente não resolver esse desafio alto. Por quê? Aqui eu tenho exemplos de manejo nutricional. Então, voltando lá naquelas sinais de positivo ou negativo, aqui os 4 exemplos que eu estou citando aqui são exemplos de manejos nutricionais que não devem ser adotados em bovinos. O primeiro deles, eu estou apontando aqui, no canto esquerdo superior, são vacas, isso aqui é no estado do Paraná, sendo alimentadas com concentrado puro. Esse é um manejo nutricional que não deveria ser utilizado em ruminantes. Se for usado, por exemplo, aqui na sala de ordenha, se for usado para acalmar os animais se adaptarem a essa rotina, que seja utilizado uma pequena quantidade, que é diferente do que essa foto está mostrando aqui. Isso aqui é uma foto na América Central, são vacas cruzadas Brahma com holandês e pardo suíço, tá? Que recebem aqui 10, 12 quilos de concentrado por dia. É muita coisa para você fornecer para um ruminante puro. Tá? Quem for fornecer concentrado puro na hora da ordenha, forneça 1 quilo, não forneça mais do que isso puro, porque dentro do rumen isso vai causar uma acidose ruminal. Aqui essas vacas recebendo 3, 4 quilos de concentrado puro, com certeza tem animal aqui que está sofrendo muito por acidose ruminal. Tá? Aqui um exemplo de uma silagem de baixa qualidade,
que ela passou do ponto, ela pegou uma geada e o pessoal, para não perder, ensilou, né? Você tentou enganar os animais. Até tem uma vaca que ela está olhando aqui, ó, e nesse dia ela até falou com nós. Ela falou assim, o que vocês vieram me ajudar? Porque ela não está conseguindo comer essa fibra, essa palha do milho que está aqui, que está muito dura para ela. E ela está tentando selecionar. Aqui, dessas 4 fotos, é um manejo que é o menos pior, mas mesmo assim ele não está correto, porque essas vacas recebem silagem, concentrado e feno. O feno ele é incluso em muitas dietas para ajustar essa fibra. Isso é muito bom. Agora, se esse feno não conseguir ser misturado com a silagem, os animais estão empurrando aqui o feno, dá para ver isso claramente, e eles estão procurando ingerir primeiro a silagem e o concentrado. Tá? Então, os 4 aqui, se eu tiver que dar joinha ou não, eu diria que os 4 manejos são manejos equivocados e que a gente precisa revisar isso. O próximo item, isso aqui é muito comum, pessoal. Não adianta eu ter um bom balanceamento de uma dieta, uma silagem boa, um concentrado bem balanceado, se o manejo nutricional de fornecimento disso não prestigiar a fisiologia do ruminante. O ideal para o ruminante seria que essa silagem que está em volta aqui estivesse misturada com o concentrado. Quando, para facilitar o manejo da propriedade, isso não foi misturado, o bovino, logicamente, os farelos de grão são mais palatáveis e eles vão tentar ingerir puro esse concentrado aqui, ele vai ter uma acidose ruminal e depois, como ele vai ficar com desconforto no rumen, ele vai parar de comer e ele não vai comer essa silagem aqui. Tá? Então, isso é muito comum, dá para ver os animais fazendo esse vulcão aqui, ingerindo o alimento, selecionando e aí a silagem vai sobrar ali. Então, se você misturar isso, aí sim a gente pode mudar esse manejo nutricional e aqui dá isso daqui como realmente positivo. Aqui a gente vê vacas sendo alimentadas com silagem, tem feno aqui também, mas está picado, e o concentrado e os minerais misturados nessa dieta total. Isso daqui, pessoal, facilita muito a ingestão de alimento pelo bovino. Ele não consegue selecionar o que ele está comendo. Tudo que for maior do que o focinho dele, ele consegue selecionar, e aí ele vai tentar comer o que ele gosta mais. Isso vai fazer um desserviço para o aproveitamento dos alimentos. Se ele comer o concentrado puro, isso vai atrapalhar a digestão depois dos alimentos fibrosos. Então, se tiver tudo misturado, isso facilita e isso vai resultar em maior ingestão de comida e maior produção de leite para esse animal. Então, esse manejo nutricional é muito, muito importante. Por que eu falo isso? Porque mão de obra no mercado de produção de leite é complicado, sempre foi complicado e cada vez mais. Quando a gente tenta facilitar o manejo nutricional para o ser humano, a gente acaba dificultando o desempenho dos animais. Ou seja, se essas vacas forem alimentadas 3 vezes por dia, elas vão produzir X em leite. Se eu tentar reduzir esse número de alimentações para o animal para 2 vezes por dia, esse animal vai acabar aproveitando menos. Se ele for alimentado uma vez só, ele vai estar produzindo menos. Então, ou seja, talvez o manejo mais difícil para o ser humano fazer, que são vários tratos ao longo do dia, seja o melhor para o bovino. Então lembre muito disso. Quanto maior a produção de leite, maior a exigência de quilos de comida que esse animal vai ingerir por dia e maior a necessidade de parcelar isso ao longo do dia para esse animal. No ser humano, se você não tomar café da manhã, não almoçar e só jantar, não vai dar certo. Para o bovino, se ele tiver as refeições divididas, ele vai conseguir comer mais e melhor. Isso vai ter relação direta com a produção de leite dele e a saúde. Para a gente avaliar esses manejos nutricionais de uma forma bem prática, existem algumas avaliações que dá para a gente fazer de uma forma bem simples. Eu vou citar algumas delas. A avaliação de fezes. Isso daqui, pessoal, é muito importante. Cor, cheiro e consistência desse bolo fecal, isso diz como é que foi a nutrição do bovino, como é que foi o manejo nutricional, se ele está aproveitando bem o alimento ou não, se esse animal está desempenhando bem em produção de leite, em saúde, em reprodução. Tudo isso avaliando as fezes. Então, dica para quem está nos acompanhando, você tem que ficar especialista em avaliação de fezes dos animais, dos bovinos nesse caso. Ou, se você não for especialista, que você seja entendido nesse assunto, que você conheça o básico para você avaliar. Para quem está nos acompanhando, se você tiver 20 vacas no rebanho,
a mesma dieta para as 20, você vai chegar à conclusão que as fezes de cada animal não é igualzinha. Um animal tem um bolo fecal de um jeito, outro animal tem um bolo fecal de outro jeito. Por quê? Porque provavelmente essa dieta não está servindo para todos, tá? Então, aqui eu tenho uma foto de um bolo fecal normal, então eu já vou colocar um joinha aqui para ela. É um bolo fecal normal, essas fezes estão boas. O que é uma fezes boa? Ela tem que ter essa consistência, né? No caso ela está firme, ela não está líquida nem ressecada. E dá para ver aqui várias ondas. Então o animal ele defecou, aí vai sobrepondo várias camadas, e dá para ver essas ondas aqui, ó, uma camada, outra camada. Isso quer dizer que essa dieta tem fibra, quer dizer que o trânsito de passagem pelos alimentos pelo trato digestivo foi normal e quer dizer que esse animal aproveitou bem isso. Bom, seguindo adiante, já que a gente vai ficar especialista em bosta de vaca, vamos olhar várias fezes dos animais, porque isso mostra muito como que a nutrição pode afetar. Aqui, falando da cor, é uma coloração mais escura do que a foto anterior. Ó, até coloquei aqui o outro bolo fecal. Está mais verde, né? O cheiro disso daqui é próximo ao cheiro de capim, digerido. Aqui, a cor e o cheiro vai ser diferente. Então, essa que está mais escura aqui são animais no Rio Grande do Sul que estão sendo alimentados com pastagem anual de inverno, no caso a aveia e a zevém, que tem alta proteína, fica mais escuro porque tem mais nitrogênio, tá? Mas chega um ponto que esse alto teor proteico pode atrapalhar a reprodução de um bovino. Então tomem cuidado. Se o bolo fecal estiver muito escuro como esse, não utilizem concentrado com alto teor proteico também, porque você vai extrapolar o limite do ruminante e isso vai atrapalhar a reprodução do bovino. Tente chegar o mais próximo possível desse bolo fecal aqui, que a gente já deu nota positiva para ele. Então a avaliação das fezes, ó, novamente, vamos ficar especialista nisso. Essa daqui está normal, essa aqui está muito mole, essa daqui está extremamente líquida, isso não é bom. E essa daqui também tem um pouco de milho ali no digerido, ela está brilhando mais e tem também um muco ali. Então, essa positiva e as outras não. Se tiver muito mole, isso quer dizer que esse alimento está faltando fibra na dieta e que, no caso, a digestibilidade foi comprometida porque o trânsito de passagem foi muito rápido pelo trato digestivo, ou seja, caiu dentro do rumen, fermentou muito rápido, que tinha muito grão, faltou fibra, faltou produção de saliva e saiu muito rápido. Com toda a certeza do mundo, se for feita uma análise bromatológica desses bolos fecais, essas que estão muito líquidas, com certeza vai ter alto teor de nutrientes, por exemplo, proteína que não foi digerido porque não deu tempo, passou muito rápido. E aqui embaixo, esse muco quer dizer que isso está irritando o intestino do animal. Quer dizer que existem alimentos que estão passando muito rápido e sendo fermentados lá no intestino. Isso não é bom. Falando sobre essa dinâmica de fermentação do rumen, então esse desenho aqui, ele mostra o rumen do animal. Em cima, a camada de gases produzidos dessa fermentação. CO2, metano. Aqui eu tenho um colchão fibroso, que é a forragem ingerida do dia. Tá? Isso aqui está tudo misturado com a água que o animal ingeriu. Então é importante ter essa divisão dos gases em cima, um colchão fibroso dos alimentos que o animal ingeriu hoje e embaixo os grãos e a forragem ingerida do dia anterior. Se eu começo a ter falta de forragem, de fibra na dieta, esse colchão ele não é formado, esses grãos vão começar a realmente atrapalhar essa divisão do gás aqui em cima com os alimentos digeridos de baixo e os grãos eles vão deixar o rumen mais rápido. Aqui é o retículo, ó. Então, para esses grãos chegarem no retículo é muito mais fácil. Então, se essa dieta estiver faltando fibra, não forma esse colchão fibroso e não é feito essa divisão. É sempre importante a gente lembrar, pessoal, que o rumen ele não é um órgão que fica parado. Esses alimentos, a água, os alimentos concentrados, os alimentos fibrosos, eles têm que ser misturados dentro do rumen. E o ruminante faz isso fazendo movimentos no rumen. Se a gente ficar olhando os movimentos ruminais, auscultando o aparelho digestivo desse animal, a gente vai chegar à conclusão que em 5 minutos o rumen ele se movimenta de 7 a 14 vezes em 5 minutos. Ou seja, são movimentos de braçagem para misturar esses alimentos. Então é importante ter esse colchão, porque senão você vai começar a misturar esses alimentos aqui e eles vão ser
destinados a sair do rumen mais rápido, atrapalhando o aproveitamento dessa dieta. Um outro exemplo aqui, vocês acharam que eu ia parar de falar de fezes? Não, a gente voltou a falar de fezes, porque isso é importante. Isso aqui é um rebanho no Paraná, vacas que comem concentrado. Elas estão a pasto, mas recebem um pouco de concentrado. Não é muito concentrado, porém é fornecido só uma vez por dia. E deu para ver que essa vaca aqui, que defecou, ela está com as fezes muito amolecidas. Opa, mas não é tanto concentrado assim. Sim, mas foi muito para ela. Então, pessoal, sempre avaliem as fezes. Isso quer dizer se o manejo nutricional adotado ou se a dieta fornecida para esses animais está correta ou precisa de algum ajuste. Por fim, eu mostro a foto desse bolo fecal aqui. Tem gente que está nos acompanhando que eu tenho certeza que está imaginando o seguinte, que vacas de alta produção, elas têm as fezes mais amolecidas. Essa foto aí é uma vaca que produz mais do que 35 litros de leite por dia. E por coincidência, é uma vaca do mesmo rebanho que tinha esse bolo fecal aqui antes de fazer um ajuste na dieta. Tá? Essas fotos aqui são fotos de clientes que a gente acompanha e que a gente visita as propriedades. Pessoal, é o mesmo rebanho, são vacas de mais de 30 litros de produção por dia com uma dieta com bastante grão. E sim, o bolo fecal pode ser bom, pode ter consistência, pode ter fibra. Isso foi feito com o ajuste de aumentar o número de tratos em uma vez somente para o lote de alta produção desse rebanho, colocando um pouco de feno nessa dieta e incluindo um núcleo com mais tamponante para tentar fazer o papel que a saliva faria se esse animal tivesse uma dieta com mais forragem do que concentrado. Então, nesses casos, são rebanhos que já têm uma dieta com bastante concentrado e a gente tem que tentar realmente minimizar a ocorrência de acidose ruminal, certo? Então, vaca de alta produção pode ter o bolo fecal bom. Outra forma de avaliar é avaliando o tamanho das partículas que eu vou colocar na dieta desses animais. Isso daqui são 4 gavetas ou 4 peneiras que são sobrepostas, a gente coloca as 4, enche a superior, que é a número 1 aqui, com o alimento que esse animal recebe, picado aqui no coxo, aqui é a linha de trato dos animais, e a gente vai chacoalhar essas 4 peneiras para separar o tamanho de partículas maiores, um pouco menores, menor ainda, e aqui é só o farelo, tá? Isso daqui é um tipo de avaliação idealizado pela Universidade da Pensilvânia, chamada Penn State, né, que lançou essas peneiras. Isso daqui já é uma versão feita manualmente, né, não é a comprada, e que funciona da mesma forma. O que isso é importante? Isso daqui é importante para avaliar o tamanho de partículas. Se a primeira peneira aqui estiver acumulando muito alimento, quer dizer que esse alimento está muito longo, tá? Se não encher nada, quer dizer que está faltando fibra também para estimular a salivação. Essa fibra longa, ela estimula a salivação, a ruminação, e isso é importante para dar movimento, aqueles movimentos no rumen. Agora, se for muita coisa, isso vai atrapalhar o quanto de alimento que esse animal consegue ingerir. Outra forma de uso dessas peneiras do tipo Penn State é usar essas peneiras no dia da produção da silagem, para avaliar se o tamanho das partículas da silagem está correto ou não. Porque isso, depois que tiver feito o silo fechado, não tem como eu estar reprocessando esses alimentos. Seria muito difícil e inviável fazer isso. Então, acertar no dia da produção da silagem e usar essas peneiras para isso, tá? E na prática, a gente consegue usar essas peneiras para quê? Para saber se essa dieta está precisando de um ajuste, de maior teor de fibra ou maior processamento, picagem de um feno, por exemplo. Incluir alimento, diminuir alimento. E existem tabelas de referência. Por exemplo, a peneira 1, essa que está aqui, ó, ela tem furos maiores e elas vão selecionar a partícula com tamanho superior a 19 milímetros, ou seja, quase 2 centímetros. E o ideal é que a dieta total, no caso aqui, isso aqui é uma avaliação de dieta total, tem silagem, tem feno, tem grãos, é que essa primeira peneira fique de 2 a 8. A segunda peneira de 30 a 50, a terceira de 30 a 50 e a quarta menor que 20. Isso é para a dieta total. Existe também um ideal para silagem de milho, por exemplo. Mas o que a gente quer destacar aqui para vocês? Isso daqui é uma foto de uma necrópsia feita de um bovino
com uma foto do retículo. O retículo era aquele segundo compartimento que ele selecionava o tamanho de partícula. Como é que ele seleciona isso? Ele tem esses favos de mel, ou parecido com favo de mel, e as partículas encaixam ali. Se encaixou, isso passa adiante pelo trato digestivo. Se não encaixou e estiver muito grande, isso volta para o rumen. E isso exatamente é simulado por essas peneiras, que ela tem esse furo com esse diâmetro próximo ao retículo. Tá? Então aqui embaixo dá para ver uma foto bem clara. Ó. Isso aqui é a palha de uma espiga de milho, de uma silagem, que não está tão boa e está muito grande. Então isso aqui vai ser retido nessa primeira peneira, evidenciando que esse tamanho de partícula vai resultar em baixa ingestão de matéria seca por esse bovino, ou seja, precisa de ajuste na dieta. Outro ponto para quem está nos acompanhando, uma forma bem prática, você compra uma peneiras dessas que vendem em lojas de R$ 1,99, então é barato, você pode comprar várias, né? Você pega, observa esse rebanho, esse aqui é o tipo de dieta, e aí vai ter as fezes dos animais, aqui próximo da linha de trato. Você pega as fezes dos animais que estão no chão, coloca nessa peneira e você vai passar isso embaixo da água corrente de uma torneira até o momento que a água sai limpa. Quando sai limpa, quer dizer que você já lavou todo esse conteúdo. O que isso pode ajudar? Isso pode avaliar a avaliação da digestibilidade dessa dieta. Em outras palavras, um bovino que tem alta digestibilidade vai sobrar aqui só 13%, quer dizer que 87% disso vai ser digerido. Então aqui a gente está fazendo uma avaliação empírica, logicamente, isso não é 100% assertivo, porém dá para a gente ter uma boa ideia se essa dieta tem digestibilidade boa ou não. Tá? Então você enche a peneira, você pode pesar isso, encher a peneira, coar, limpar e depois pesar o quanto que sobra. Quanto menos sobrar, melhor, quer dizer que o animal digere melhor. Para quem achou estranho isso que eu estou falando, eu vou colocar outras fotos aqui para vocês terem uma ideia. Mas guarde essa imagem aqui, o tanto que sobrou aqui nessa primeira peneira. Outra que está sobrando bem mais, ó, depois de lavar ficou quase cheia. E aqui dá para ver muitos grãos também da silagem que estão inteiros aqui que não foram digeridos. Tá? Então, quando tiver muito isso daqui sem digerir, isso é um mau sinal. Aqui, aquelas silagens que não estão tão boas, né? E aqui, observe como sobra na peneira. A peneira está realmente evidenciando baixa digestibilidade e tem muitas partículas sem digerir. Eu vou até ampliar essa foto. Ó. Olha o tamanho dessa partícula. Isso aqui é da parte inferior do pé do milho, né? Aquela porção que ela fica mais esponjosa, né? Parece um isopor. E isso tem digestibilidade ruim. Então, se você cortou o pé do milho muito rente ao solo e ele tiver passado, ele tiver muito velho, isso vai interferir na digestibilidade dos animais. Então, façam essas provas da peneirinha nas fezes, porque você vai ficar realmente especialista em avaliação de fezes bovino. Além de visualmente observar, você ainda vai estar avaliando como que provavelmente está a digestibilidade dessa dieta do animal. Em resumo, não pode sobrar muito nas fezes. Se estiver sobrando muito, é porque está digerindo pouco. Bom, aqui ó, imagens da parede do rumen, isso aqui são as vilosidades ruminais normais. Aqui, quando tem acidose ruminal, fica tudo queimado. Aqui, uma necrópsia de um animal que tem um furo na parede ruminal. Isso não é normal, isso é uma úlcera. Isso daqui vai causar a queda de bactérias da microbiota do rumen no sangue do animal. Isso vai chegar no fígado, vai causar esses abscessos no fígado. O fígado é uma ótima reserva de vitaminas e minerais para o organismo do animal. Se ele não tiver saúde, o fígado, isso é incompatível com produtividade e, logicamente, com saúde do animal. E aqui um animal mancando. Tá? Existem problemas de casco, no caso a laminite, que ela pode ser causada por acidose no rumen. Então o problema dessa vaca aqui não é barro, não é machucado na sola do casco, né, uma pedra, não é isso. Isso aqui veio de acidose ruminal que lesionou a parede do rumen, caiu bactérias que vão atrapalhar, elas vão produzir toxinas que vão atrapalhar a circulação de sangue aqui nas lâminas do casco do animal. Ou seja, se não chegar oxigênio corretamente aqui, isso aqui é um órgão vivo, o casco pode morrer. Então, vai causar uma inflamação, que é chamada de laminite. Qual que é a causa disso? Acidose no rumen dessas vacas. Aqui um resumo ó, da digestão de alimentos de grãos e de fibra. Eu chamo a atenção aqui, para a gente não se estender muito, a digestão da fibra é feita por esse tipo de bactérias que produzem esses ácidos, acético e butírico, que são precursores da produção de gordura do leite. Não tem outro caminho
para a gordura do leite. Isso que eu gostaria de destacar para vocês. A digestão de alimento que não seja fibroso não produz gordura. Não produz. O único caminho para a produção da gordura do leite é fibra. Então, esse dado de gordura do leite pode ser importante para a avaliação se o rebanho tem acidose ou não. Aqui, ó, o holandês, 3,6% de gordura. Jersey tem mais, Pardo Suíço tem mais. Holandês, 3,6% de gordura, isso é normal. Se estiver abaixo ou muito abaixo de 3,3%, isso evidencia acidose ruminal. Por que aconteceu isso? Porque quando tem a digestão de fibra, voltando aqui, é feito por essas bactérias. Quando tem acidose no rumen, não vai multiplicar essas bactérias que não vão aguentar um pH muito ácido do rumen. E aí, se não tem essas bactérias para a digestão da fibra, não ocorre a produção desses precursores para a gordura do leite. Então, fiquem de olho. Porcentagem de gordura do leite abaixo de 3,3 é um sinal que existem animais com acidose dentro do rebanho. Quando a gente fala em reprodução, o dado zootécnico mais importante é o intervalo entre partos. Eu citei aqui intervalo entre partos, que é, por exemplo, essa vaca vai parir hoje e daqui a um ano ela parir de novo, isso é o intervalo de partos de um ano, né? A gente vai ter que estar anotando esses dados do rebanho para a gente saber se essa vaca aqui pariu em abril, quando que ela vai parir o ano que vem? Ah, ela pariu em abril também, então ela tem um intervalo de partos de 12 meses, isso é ótimo. Quando ela demora muito para emprenhar no pós-parto, ela vai alongando esse intervalo entre partos. E quando você tem várias vacas que demoram para emprenhar, o seu rebanho vai começar a ter muitas vacas secas e poucas vacas em lactação. Só para mostrar como que isso impacta a produção, o desempenho de uma fazenda leiteira, eu vou avaliar aqui o impacto econômico do intervalo entre partos de 3 situações. Um rebanho com 100 vacas, 12 meses de intervalo entre partos, outro rebanho com 14 e outro com 20 meses. Tá? São 3 rebanhos com 100 vacas cada um, mudando só o intervalo entre partos. Se eu avaliar uma vaca nesse rebanho que tem 12 meses, em 10 anos de vida do animal, são 120 meses, o intervalo entre partos de 12 quer dizer que essa vaca ela vai parir 10 vezes e vai produzir 10 lactações, obviamente. Se eu avaliar em 10 anos uma vaca nesse rebanho que tem em média 20 meses de intervalo entre partos, quer dizer que esse animal vai dar 6 lactações, ou seja, 4 lactação a menos do que um rebanho que tem um bom intervalo entre partos, é 12 meses, tá? 14 não é tão ruim, é razoável, e 20 meses é um intervalo de parto muito ruim. Isso gera menos produção de leite, menos progênie, menos bezerras nesse rebanho, ou bezerros, no caso para engorda. Seguindo adiante aqui, período de lactação. Se eu considerar que todas as vacas desses 3 rebanhos têm 10 meses de lactação, são 305 dias cada lactação, e cada uma produza só 10 litros, eu vou continuar minha conta evidenciando aqui, que são 83%, ou seja, rebanhos com 100 vacas. Então, esse rebanho de 12 meses vai ter 83 vacas em lactação, o de 20 meses vai ter só 50 vacas. A produção de leite, se é 10 litros para cada uma, são 830 por dia. Aqui é 700, aqui é 500, assim por diante. O preço do leite, se tiver 1,40, pode mudar essa conta aqui com o preço do leite atual de cada região, cada estado, tá? Isso aqui é só para simular uma conta. Isso daqui é a produção, a receita com a venda do leite diária para esse rebanho. Aqui é R$1.000, aqui é 900, aqui é 700. E por ano, aqui a gente consegue visualizar a diferença que existe de rentabilidade nesses rebanhos. O rebanho com bom intervalo entre partos, por ano, a receita só com a venda do leite gera mais de R$420 mil. Com intervalo razoável, isso baixou para R$360 mil no ano. E aqui a venda do leite originou R$255 mil. Se eu avaliar só essa diferença que existe de um rebanho de 14 para 20, já dá R$107 mil no ano. Dividido por 12 meses, isso dá quase R$9 mil por mês de diferença na renda dessa propriedade com a venda do leite. Então, pessoal, intervalo entre partos é um dos principais índices zootécnicos a ser avaliado. Dentro dele, eu estou avaliando reprodução, eu estou avaliando saúde, eu estou avaliando fisiologia digestiva, porque, lógico, vacas que não estão bem, elas não vão emprenhar. Aqui, ó, para chegar já na nossa parte final da apresentação, eu tenho os nutrientes que compõem uma dieta: água, fibra, energia, proteína, mineral e vitaminas. Não existe um nutriente mais importante, cada um tem uma quantidade a ser fornecida. Primeiro, eles vão encher
essa primeira caneca de mantência do organismo do animal. Se sobrou, os nutrientes vão ser destinados para crescimento. No caso, uma novilha que está em crescimento. Se sobrou mais nutrientes, vai para a produção de leite. Essa é a ordem que o animal prioriza isso no seu organismo. Depois vai para a condição corporal e, por último, a reprodução. E aqui eu gostaria de destacar para vocês o seguinte. Se eu tenho nutrientes numa dieta para só chegar à produção de leite, a vaca perde a condição corporal e perde reprodução. Ela fica só até aqui. E aí ela vai ficando magra, ela perde essa condição corporal e só existe reprodução se tiver condição corporal. Os hormônios produzidos da reprodução dependem muito da queima dessa reserva corporal, por exemplo, do colesterol, para a produção hormonal. Aqui uma avaliação da condição corporal dos animais. Se eu der nota de 1 a 5, o primeiro ponto que eu vou dar de nota para esses animais é o seguinte. Lógico, se ele for um animal com condição corporal 1, ele está muito magro. Se ele for 5, ele está muito gordo. O que é o ideal? Que essa condição corporal, dando nota de 1 a 5, esteja próximo de 3,5. Quer dizer que a vaca está boa para produzir leite, para a reprodução dela. Se eu traçar essa linha imaginária aqui nos ossos do coxal desse animal, se formar próximo de uma letra V, isso quer dizer que essa vaca está com a condição corporal abaixo de 3,5. Não está boa. Aqui, essa está boa. Essa daqui, lógico, está péssima. Uma vaca muito magra. Quanto mais próximo você visualizar as últimas costelas aqui da coluna vertebral, mais magra essa vaca está. Aqui, se eu tiver dar nota para ela, lógico, eu não posso dar 0 porque ela está em pé. Se ela tivesse deitada, eu ia achar que ela tinha morrido. Mas ela tem uma nota muito próxima de 0. E isso é incompatível com saúde, produção, reprodução desse animal. Então, isso é treino, é olhar, dá para visualizar as pontas mais arredondadas ou mais pontudas, né, mais angulosas. E aqui uma foto de um animal muito gordo. Então, se eu tiver que dar nota para esse animal, é 5, mas 5 não é bom. Um animal muito gordo, isso atrapalha a produção de leite, a ingestão de comida é atrapalhada, a formação da glândula mamária, essa aqui é uma novilha, vai ser afetada, porque vai ter muita gordura na glândula mamária dela. Isso não é bom. Então treine isso para você chegar à conclusão de se essas vacas estão bem ou não, ou se precisam de um ajuste na nutrição. A condição corporal diz se a dieta dela serve ou não. Falando de reprodução, existem minerais relacionados com a reprodução. Fósforo, cobre, zinco, manganês e selênio. Ah, mas fósforo é mais importante. Não. O fósforo junto com cobre, com zinco, manganês, selênio e iodo, ele melhora a reprodução, porque dentro do ovário dos animais existem o crescimento de células. Por exemplo, esses folículos que estão em crescimento, chega um momento que ele vira um folículo dominante para ovulação. Cada ponto de célula que tem aqui tem ligação com esses minerais. Em outras palavras, pessoal, uma vaca que não recebe corretamente doses diárias desses minerais, o ovário dela não funciona bem. Se ela tiver com condição corporal baixa, isso evidencia que essa dieta precisa de um ajuste. Se ela tiver condição corporal boa e a reprodução não está tão bem assim, isso quer dizer que precisa de um ajuste em minerais na dieta dela. Bom, a gente vai fazer agora uma pausa aqui no canal do Boi, gente. Estou até interrompendo aqui, Eduardo. A gente continua no YouTube. Inclusive, daqui a pouco a gente vai responder algumas perguntas que chegaram aqui. Mas para você que está com a gente aqui no canal do Boi, a gente fica por aqui. Você pode também acompanhar esse webinário no YouTube ou, posteriormente, a gravação também deste tema tão importante que é a eficiência na produção leiteira. Então, para você que está com a gente aqui no canal do Boi, forte abraço e até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. E a gente continua então agora no YouTube, com você que internauta que está com a gente aqui. Inclusive você pode mandar as suas perguntas. Eu tenho aqui algumas que o Eduardo vai responder daqui a pouco, mas você pode continuar mandando as suas perguntas. Está aqui o Matheus Araújo, veterinário também, fazendo essa triagem, passando para a gente aqui as perguntas que a gente vai responder. Eu devolvo aqui a palavra para o Eduardo. Pode continuar. Pessoal, então vamos lá. Faltam poucos slides aqui, já está no final. Continuando esse tema, a nutrição, como já dito, ela afeta então a reprodução dos animais, né? Isso é evidente e os minerais fazem parte disso. Lógico, se uma vaca está faltando quilos de comida na dieta dela, não adianta eu querer acreditar que gramas e miligramas de minerais vão resolver a reprodução dela. Não, não é isso. Agora, se ela tiver com quantidade de quilos de comida corretamente, com uma boa condição corporal e tiver faltando mineral, ela não vai ter boa reprodução. E existe relação também da nutrição
com a saúde dos animais. Então aqui eu cito o exemplo de mastite. A mastite é uma inflamação na glândula mamária, na maioria das vezes está relacionado com uma infecção causada por bactérias que entraram na glândula mamária dos animais, e eu tenho casos de mastite clínica e mastite subclínica. O que é mastite clínica? É quando essa inflamação ela evidencia os sinais clínicos com o animal sentindo dor, está inchado, está com edema, o animal sente dor e eu consigo visualizar grumos no leite, então fica pus aparecendo no leite do animal. E existe mastite subclínica, que é aquela que não mostra sinal clínico evidente, o animal não tem aquele inchaço na glândula mamária, eu não consigo evidenciar grumo no leite, ela não sente dor, porém ela tem uma infecção e ela é subclínica. Eu comparo isso com aqui um iceberg. O problema principal não é o que eu estou vendo acima da água. O problema principal, se eu chegar com um navio, é o que está abaixo do nível da água. Essa daqui é a mastite subclínica. Ela é muito mais perigosa que a mastite clínica. A mastite clínica, presente no rebanho, ela já foi identificada. Visualmente você vê, ou você trata corretamente o animal, ou você descarta ele. A subclínica, ela está presente no rebanho, isso está sendo disseminado para outros animais e eu não estou conseguindo controlar isso. Isso é muito perigoso. Quando eu avalio a incidência de mastite no rebanho, é mais comum mastite subclínica do que clínica. Aqui as vermelhas, dentro dessa pirâmide aqui, de um rebanho, as vermelhas são mastite clínica e as roxas aqui são subclínica e as verdes sadias. Ou seja, o maior problema é a subclínica e eu tenho que identificar e traçar um plano de ação para controlar essa infecção nos animais e, no caso, conseguir tratar corretamente os animais que têm mastite clínica, que aí vão ser tratados durante a ordenha e descarta o leite. E a subclínica, normalmente, vai ser tratada no período seco dessa vaca, que aí a eficácia do antibiótico intramamário vai ser maior. Por que eu estou falando disso? Porque isso é muito importante porque afeta a produção de leite dos animais e tem a ver com nutrição, por isso que eu estou citando aqui no nosso bate-papo. Contagem de células somáticas avalia a incidência de mastite subclínica. Contagem de células somáticas. É uma contagem de células sanguíneas. São células de defesa que eu consigo avaliar eletronicamente com equipamento ou que eu consigo também quantificar isso, mesmo que seja de uma forma mais subjetiva, com aquele equipamento de California Mastite Test, que você coloca o leite e tem um reagente para você quantificar se tem mastite subclínica ou não. Basicamente, ali ele está fazendo uma avaliação subjetiva de CCS. E, lógico, o equipamento eletrônico, feito no laboratório, ele quantifica de uma forma mais exata quanto de CCS tem. O que é um leite normal, bom, com qualidade? 200 mil células somáticas. Porcentagem de perda na produção do leite, 0. Ou seja, se o leite tiver 200 mil células somáticas por ml de leite, isso é um padrão internacional e esse leite ele tem qualidade a nível mundial. 500 mil células somáticas não é tão bom assim e tem 6% de perda na produção. 1 milhão, 18% de perda na produção. E 1,5 milhão, 29%, quase um terço da produção do leite do animal é afetado. Então, o que é importante a gente saber? Que seja mastite clínica ou subclínica, isso gera prejuízo. 200 mil células somáticas, essa vaca não tem mastite clínica ou subclínica. E 1,5 milhão, provavelmente isso aqui já é uma mastite clínica. E 500 mil eu já posso considerar uma mastite subclínica no rebanho, sim. Isso tem a ver com nutrição? Tem. Essas células somáticas são essas células que tem aqui abaixo a foto. Isso aqui é um macrófago e é um neutrófilo aqui embaixo. São células brancas, células do sangue do animal, que são destinados ao combate da bactéria que causou a infecção, por exemplo, glândula mamária. E eles vão chegar lá e vão matar essas bactérias que poderiam causar mastite. Quando a vaca é sadia, essas células aqui elas são muito ativas e ela chega dentro da glândula mamária, faz a defesa e essa vaca não vai ter mastite. Quando a vaca não tem tanta saúde assim, essas bactérias elas conseguem ganhar a briga com essas células de defesa e essa vaca vai ter mastite. Ou outra doença, tá?
Estou citando aqui mastite porque é o tema de hoje voltado ao leite. Cobre, zinco, selênio, manganês e a vitamina E, eles estão relacionados com o desenvolvimento dessas células de defesa e com a ação delas, se elas são boas para brigar ou não. Então, CCS alta no rebanho, você precisa revisar algumas coisas. A primeira é a higiene, logicamente, com o processo de ordenha dos animais e estocagem do leite, logicamente. E segundo, a gente pode pensar na nutrição animal relacionada com essa imunidade das vacas. Vacas sadias produzem leite de qualidade. Vacas que não são sadias não vão produzir leite de qualidade com baixa contagem de células somáticas. E para finalizar, pessoal, eu já estou aqui com o meu tempo limite, eu cito para vocês um breve resumo sobre como dar sal mineral corretamente para uma vaca leiteira. Essa aqui é a composição do leite, principalmente os macrominerais. Quanto mais leite a vaca produz, maior a necessidade de suplementar esses minerais que estão deixando a glândula mamária todos os dias. Aqui, um breve resumo, isso aqui é do médico veterinário Marco Finardi, ele fez isso daqui, ficou muito interessante a gente mostrar porque fica bem didático aqui para vocês terem uma ideia que existem minerais relacionados com apetite, com o sistema nervoso, outros com o desenvolvimento fetal da gestação, resistência imunológica, pelagem, saúde de pele e casco, produção de leite, desenvolvimento muscular, desenvolvimento ósseo e fertilidade. Não existe uma única função para um mineral, por exemplo, cálcio é bom para o osso ou selênio é bom para prevenir retenção de placenta. Na verdade, esses minerais também fazem isso, mas existem diversas funções desses minerais. Se eu olhar aqui só o zinco está em resistência imunológica, pelagem, casco e assim por diante. Tá? Então, não tem um mineral que é mais importante que o outro e não tem uma única função. Né? Existem, por exemplo, enzimas do corpo que precisam de zinco. O zinco ele é responsável pela produção de 300 enzimas, só 300 enzimas. Então, é muita coisa para a função desse mineral. Hoje, a ideia não é falar sobre isso e só resumir para vocês, fechando a nossa apresentação, de que vacas que produzem até 10 litros de leite por dia, você consegue fornecer um sal mineral à vontade. E vacas que produzem acima de 10 litros por dia, você precisa forçar a ingestão de mineral na comida dela. Vou repetir, pessoal. Essas vacas que produzem até 10 litros por dia, se você der um sal mineral de gado de leite, à vontade para ela vai dar certo. E vacas que produzem acima de 10 litros, você precisa forçar os minerais. No caso, é outro tipo de sal mineral, não é o mesmo sal mineral que fica à vontade. Você vai forçar isso com a ração concentrada ou com a silagem, para que essa vaca realmente consiga receber a dose de mineral que ela precisa por dia. E fechando isso, a Matsuda tem um programa chamado Desempenho Máximo para gado de corte, para gado de leite, que tem recomendações de suplementação estratégica para cada categoria animal e, logicamente, cada sistema produtivo. Tem isso para gado de corte, com o programa Mais Bezerros, Mais Carne a Pasto, Mais Carne em Confinamento, e para o leite tem 2 programas desse, que faz realmente uma sugestão de suplementação para cada época do ano, para cada nível produtivo e fase de vida do animal. Obrigado pela atenção de vocês, espero ter acrescentado algo no conhecimento de vocês com relação à nutrição animal que possa ajudar aí no campo a produzir o leite com melhor qualidade e de uma forma mais eficiente. Obrigado aí pela atenção de todos. Muito bem, para encerrar aqui das perguntas que chegaram, inclusive eu queria agradecer de maneira geral todo mundo que está com a gente aqui até agora, que estava lá, o pessoal que estava acompanhando desde o comecinho do nosso webinário com o tema produção leiteira. Então a gente selecionou aqui 2 perguntas para responder, Eduardo. Vamos lá. A primeira é do Felipe Machado. Felipe Machado ele disse o seguinte: Eduardo, hoje se ouve falar em adicionar cal nos bebedouros para melhorar a qualidade da água. Porém, sabe-se que isso eleva o pH da água. Isso pode interferir na digestão de matéria seca pelo animal? Pode sim. Na verdade que a cal ela vai ter um pH bem alcalino. E antigamente era usado até mesmo a cal virgem micropulverizada para auxiliar na digestão, por exemplo, de uma cana de açúcar que ela tem uma fibra bem dura. E a verdade é o seguinte, como o pH ele é muito alcalino,
ele pode lesionar até mesmo a parede do esôfago do animal. E a gente gostaria que uma vaca ficasse muitos anos no rebanho, ficasse 10 anos num rebanho. E se ela tiver algum tipo de lesão no esôfago, isso vai interferir a quantidade de alimento que o animal consome. Então, não acredito ser o melhor caminho para melhorar a qualidade de uma água num bebedouro. Bom, a outra pergunta vem do Ismael Lenz. Obrigado também pela participação, Ismael. Ele diz o seguinte: Eduardo, gostaria que você falasse um pouco sobre o uso de suplementação mineral contendo vitaminas A, D, E, isso em relação ao aumento da produção ou não do animal. Bom, quando a gente fala em vitaminas, a melhor fonte de vitamina para um animal é a vitamina presente em forragem verde. Então, se você estiver visualizando um pasto verde, por exemplo, ali tem muita vitamina, principalmente de vitamina A, precursores de vitamina A e E. A vitamina D, o animal ele sintetiza quando ele fica exposto à luz solar. Agora, se eu não tiver pasto verde, esse pasto estiver seco, e se for feno, e se for silagem, essas forragens elas perdem a vitamina, ela oxida. Assim como se eu pegar uma maçã e cortá-la no meio e deixar aqui na mesa, ela vai ficar escura. Isso quer dizer oxidação, isso é o contato do oxigênio. Bom, em outras palavras, alimento seco dificilmente vai ter vitamina estável e o animal vai absorver pouco isso. Tirando o pasto verde da alimentação, qual que é a melhor fonte de vitamina para o animal? Eu fazer injetável, quando não tiver forragem verde em jogo. E aí, fazendo injetável, eu consigo suplementar esse animal. Junto com o suplemento mineral, a vitamina vai estar num ambiente seco, que ainda tem sódio, que é higroscópio. E isso vai atrapalhar a estabilidade da vitamina. Em outras palavras, ela vai oxidar muito e vai perder boa parte da eficiência do uso dessa vitamina. Então, junto com o sal mineral, não é o melhor caminho para suplementar vitaminas para um bovino. Ou é pasto verde, ou é injetável. Bom, e a última pergunta ainda do Felipe, está participando bastante aqui com a gente. Ele pergunta o seguinte, ainda sobre a reprodução. Um rebanho leiteiro com uma dieta bem ajustada a pasto, se faz necessária a suplementação aditivada com beta-caroteno? É exatamente isso que a gente está falando, relacionado com vitaminas. Se esse animal tiver forragem verde que não é conservada na forma de silagem ou feno, isso quer dizer que essa forragem verde tem altos teores de vitamínicos. Vitamina A, que o precursor é beta-caroteno, ou o alfa-tocoferol, que é precursor da vitamina E. E aí, nesse caso, não precisaria de suplementação. Agora, se realmente essas vacas, elas não recebem alimento forragem verde, ela recebe silagem, feno e farelos de grãos, todos os alimentos que estão secos e não estão... a silagem, ela não está tão seca, mas ela foi fermentada, então ela oxida muito também essas vitaminas. Se for um animal confinado, que não come forragem verde picada e sim a forragem conservada e concentrado, aí seria interessante fazer essa complementação da vitamina na dieta desse animal via injetável no animal e não via coxo. Obrigado a todo mundo que participou e queria também agradecer aqui o Eduardo, que eu sei que dá um trabalho preparar o material e com todas as atividades que ele tem também no departamento, vir aqui e destinar esse tempo, né, para transmitir esse conhecimento para a gente aqui. Muito obrigado, Eduardo, obrigado por essa participação. Eu acredito que quem estava acompanhando teve hoje uma carga muito consistente de informação, e por isso eu agradeço demais. Beleza, obrigado pela oportunidade, obrigado também a quem teve a paciência de acompanhar até o final. Isso é interessante para nós que estamos aqui apresentando, para saber se isso foi proveitoso para vocês ou não. Então, depois deixe uns comentários aí para a gente saber se foi bom, se não foi, se vocês querem que a gente faça mais vezes ou não, se não gostou, pode falar também. Tá bom? Então, obrigado, fiquem com Deus, obrigado e até a próxima. Reforço aqui que você se inscreva também nos nossos canais lá no Instagram e também no Facebook. E se você tiver algum tema relacionado, por exemplo, a suplementação mineral, a nutrição animal como um todo, você pode sugerir temas para os nossos próximos webinários. Ficamos por aqui, um abraço, até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.